esse homem, o apóstolo Paulo fala bem dele. Fala que homem igual a esse, um homem de honra igual a esse, não se acha fácil. E hoje eu pergunto para a igreja, será que é fácil achar o homem de Deus hoje em dia? A minha vida é do Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar em pé, fazer uma oração. Graças a Deus. A início da nossa culto nesta noite. Que bom que você veio. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu irmão que bom que você veio adorar a Deus nessa noite. Quando vier adorar a Deus, glorifique o nome dele, porque ele já está aqui neste lugar. Aleluia. Oremos, soberano e eterno Deus, querido Pai que está no céu. Graças nós te damos, Senhor Deus da glória, por mais um dia estarmos na tua presença, para te adorar, para te engrandecer, ó Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Meu Deus da glória, agora estende as tuas mãos sobre esse culto, Senhor. Toma o primeiro lugar, ó Deus. Pai maravilhoso, abençoa aqueles que vai adorar o teu nome, Senhor. Recebe no trono da tua graça, Senhor Deus da glória, e reverte em nós em forma de bênção para nossas vidas neste lugar. Pai querido, esse é meu pedido para a tua glória, em nome de Jesus. Vem visitar hoje aqui. Quero conhecer mais Deus. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Desaparecer, trazendo sobre mim.
Senhor. Quero chamar a irmã Salvelina para adorar a Deus no final. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiel ao Senhor. Aleluia. Eita, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, então, nessa noite, mais uma vez. Glória a Deus. Porque o Senhor é merecedor, né? Glória a Deus. Que nós o adore, louve, agradeça. Meu Jesus. Fala a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 570, irmãos. Vamos Glória a cantar Deus. essa Glória a noite. Deus. Glória a Deus. 570. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, Meu e Deus. destino a de ter tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não lhe satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Faço quando ouviste falar de Jesus, é só Ele o único meio de salvar pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Desmanchar a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só o crente com
louvor. Aqui é a primeira vez que eu vejo cantar, né? Em São Paulo a gente canta muito quando é feito o convite para o pecador aceitar Jesus, né? A gente fica muito cantado lá na nossa cidade, no Bato da Igreja. Posso colocar em pé? O auxiliar irmão Mário vai estar fazendo a leitura da palavra. Logo em seguida, o presbítero irmão Gilson vai estar orando. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abrimos nossas Bíblias em Isaías, capítulo 64. Glória a Deus. Eita, Jesus. Vai falando, Deus. Versículo 1. Isaías 64. Verso 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó, se fendesses o céu e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome e aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar então nesse momento. Senhor eterno Pai, aqui está o teu povo, Jesus, que veio novamente, Senhor, te adorar, Senhor Deus, nesse santo lugar, Pai. Já sentimos a tua presença quando entramos nesse lugar, Pai. E que cada um seja abençoado, desses jovens, adolescentes, crianças, Senhor, irmãos e irmãos que entraram nesse lugar, Jesus. Derrama bênçãos, grandes bênçãos sobre as suas vidas, Pai. E que o louvor, Senhor Deus, venha estar soando os teus ouvidos, Pai. E que venhamos estar ouvindo a tua palavra, Senhor, e guardando no nosso coração, Pai. Quero te pedindo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A igreja pode tomar sendo adorando o nome do Senhor, enquanto Josias vai estar louvando o nome do Senhor nesta noite. Você que trouxe um glória, dê glória ao nome do Senhor, porque Ele está neste lugar nesta noite. Fala, Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eita, Jesus. Eita, Deus. Eu irei tocar um hino. Ninguém explica a Deus. Eita, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória ao Senhor Jesus. Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado, Senhor Deus. Eita, Jesus. Senhor Deus.
esposa também vai estar louvando a Deus. Enquanto adora o nome do Senhor, nós glorificamos aquele que vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmão, louvado a dois. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Jesus, Senhor Jesus. Eita, Deus de glória. Glória a Deus. Santo é o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Faz tempo que nós não cantamos juntos, vamos ver se sai alguma coisa. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? Que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Ele ensinou agronomia e em direito é muito mais que bacharel. Cada mão olha as águas do mar, chama pelo nome cada estrela do céu. Sobreva é o tempo quente, ele vai descer. É dono do ouro e da prata do terceiro. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, e a glória é dele. O grande aqui é ele, que é tão grande. É pra ele, é com ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele quem mandou, foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não pegou pra cor que ele dá, vai reclamar com ele. Pois é dono de tudo e de tudo ele tem. Não aceita soberba, é o que potente, ele faz descer. É dono do ouro e da prata tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele também, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, o aqui é dele, o grande aqui é ele,
Senhor. A igreja se coloca em pé nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Receber nosso pastor, pastor Edson. Graças a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa quarta-feira? Abençoado na presença de Deus. Que lindo, né, moço? Eu sinto a graça, eu sinto a comunhão de Deus visível nessa noite, palpável aos nossos corações. Aleluia. Deus está falando. Deus da palavra, Deus dos louvores, com alegria. Começa hoje uma nova campanha, irmãos. Eu vou orar. É por ela, e depois eu digo o tema dela em nome de Jesus. Eu não sei do que tu precisa, eu não sei qual é o seu clamor nessa noite, mas que eu sei que o Senhor, Ele está com os ouvidos e os olhos atentos à oração desse lugar. Então ore por essa campanha, Deus de já. Oramos, Pai querido, Pai maravilhoso. Entregamos ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração a Ti, que é merecedor de honra e glória. Nós te pedimos, ó Pai, recebe, Pai, o nosso louvor, o nosso culto. Recebe, ó Pai, a nossa oração, as nossas lágrimas, se assim for, ó Senhor. Eu sei, ó Senhor, aleluia, da minha necessidade, mas eu não sei da necessidade da Tua igreja. Então eu te peço, Senhor, derrama glória, derrama graça sobre cada um. Derrama refrigério, derrama, Pai, cura, derrama milagre nos céus, ó Senhor. E que a cada petição nessa noite seja levada aos céus com bandeja de prata, porque os anjos, ó Senhor, estão acampados ao redor de todos aqueles que o temem. Então fica conosco, Senhor, é o desejo do nosso coração. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Se assente, dando glória ao nome do Senhor. Aleluia. Abra a sua Bíblia, deixa eu sentar. No livro, no verso de Salmos. Salmo não é livro, mas é canção 116. Bom, estava eu analisando o decorrer desse ano, dessa pandemia, de tudo que tem acontecido nos últimos dias. E a gente pede, a gente busca, a gente quer cura, quer milagre. Mas o Espírito Santo colocou essa campanha para findar o ano. Vai acabar em dezembro, 7 quarta-feira, no Salmo 116. Eu vou ler ele todo. E depois leemos só o versículo 12 para enfatizar. O verso 1 em diante vai dizer assim: eu amo o meu Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, as minhas súplicas, porque Ele inclinou o seu ouvido a mim. Portanto eu clamarei enquanto eu viver. As tristezas e as mortes me cercaram, as dores dos infernos se apoderaram de mim, e eu encontrei tribulação e tristeza. Enquanto clamei ao Senhor, ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Gracioso é o Senhor e justo, sim, e o nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva os simples, e estava abatido, e Ele me socorreu. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficente contigo. Pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Criei, portanto, falei, fui grandiosamente afligido. Diante das minhas preces, todos os homens são mentirosos. Que entregarei eu ao Senhor, por todos os benefícios para comigo? Tomai o cálice da salvação, eu clamei o nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos ao Senhor perante todo o povo. Preciosa a vista do Senhor e as mortes dos santos. O Senhor, verdadeiramente, eu sou teu servo e o filho da tua serva. Tu soltaste as minhas amarras, oferecer-te-ei sacrifício de ação de graças, e clamarei o nome do Senhor. Agora pagarei os meus votos do Senhor, presente todo o povo, nos átrios, na casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei o Senhor. Aleluia. E o versículo 12, para a gente enfatizar o tema da campanha: o que farei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me concedido. Aleluia. Já parou para pensar que Ele tem te livrado,
que Ele tem dado o seu Filho unigênito. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Jesus nem tinha ido à cruz do Calvário e ele já dizia: ei, eu pagarei os meus votos porque o Senhor foi bom comigo. Eu imagino pastor Gui, ele falaria hoje, sabendo que o Senhor Deus deu o seu único Filho unigênito para salvar toda a humanidade. Davi, talvez as palavras dele seriam tão lindas, tão maravilhosas, mas aqui mesmo ele reconhecendo que Deus livrou ele dos inimigos, que Deus tirou ele, aleluia, do lugar aonde era um lugar de humilhação, que Deus levantou ele nos lugares altos, que Deus, aleluia, quando ele estava aflito na caverna de Adulão, quando não tinha amigos, quando não tinha família, que só os inimigos rodeavam ele dizia: o Senhor Deus, aleluia, me livrou meus pés da queda, o Senhor Deus me tirou, aleluia, do lamaçal do pecado. Ei, palavra séria, aleluia, Deus falou em meu coração: ei, agradeça ao Senhor. 7 dias, irmãos, 7 dias de campanha, 7 quarta-feira, nós estamos aqui adorando, agradecendo pelo dom da vida, pelo dom da cura. Tu já parou para pensar que se não fosse o Senhor intervir na sua vida, provavelmente nós não estaríamos aqui? Talvez não tinha um sorriso nos seus lábios, talvez não tinha alegria em seu coração, mas o Senhor, na sua benevolência, Ele olhou com olhar de misericórdia e disse: ei, eu livrarei o pé dele da queda, eu livrarei o olho dele da lágrima, eu livrarei o coração dele da angústia, lá para serve, anda lá para. E o Senhor me diz ao meu coração: oh glória, ei, que a partir do momento que a igreja se entregar, aleluia, de todo o coração, agradecendo ao Senhor, ei, vai ser incontáveis bênçãos, incontáveis vitórias, oh glória, porque o próprio Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Então é momento de nós agradecer a presença dele, agradecer, aleluia, por ele ter feito milagres em nossa vida. Ah, pastor, ele não fez milagre na minha vida, e daí agradeça primeiro, que depois ele se responsabiliza pelas demais coisas, porque eu creio em um Deus poderoso, e um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Oh glória, se ele prometeu alegria, o melhor da terra, ele vai dar, mas primeiro agradeça, primeiro se entregue diante da presença dele. Amém, irmãos? É essa a introdução da campanha. Não irei pregar, o pregador da noite será irmão Lucas. Estou de pé, irmão Lucas. Aleluia, alegria nessa noite, né? Ouvi-lo, sei que o Senhor tem compartilhado a palavra ao seu coração, para que o Senhor compartilhe conosco, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar nessa noite. Deus vai lhe honrar, eu acredito. Um jovem, solteiro, mas cheio da graça de Deus, né? Continue assim, irmão Lucas, né? Exemplo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, estamos aí, né, rumo a um final de semana abençoado que teremos, né, teremos um grande culto da família, teremos amanhã uma grande escola bíblica. Lembrando os irmãos, ontem a gente teve uma reuniãozinha, final do ciclo de oração, foi muito abençoado. Conseguimos todos ali, todo mundo doou, abençoou ali para a polenta com galinha sair abençoada, né? Glória a Deus, sei que Deus vai recompensar 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus, né? Continue abençoando, continue alegrando o Senhor com a sua adoração. Vamos ouvir o louvor nesse momento. Irmão Gilson, Macilei estarão adorando, e você continue esse espírito de adoração. O culto está muito lindo, muito maravilhoso, e a presença dele é visível, irmão, visível. Então, não deixe passar a oportunidade de, numa quarta-feira de vitória, você adorar Ele, porque Ele está presente em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Deus maravilhoso, aleluia. Expiação. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor não desiste de você. Aleluia.
Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu estava ferido, sem forças para continuar. Então, o lugar mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos com muita dor e voltei no chão. Mas em meio à batalha o homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo, notou que eu estava muito machucado. Atalhado, latindo, sangrando, com sede, com fome, com medo. Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. Aleluia. Espírito que andava, ele vinha andava, não é pra dormir. Me dê um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. E disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, e disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Muitas das vezes estamos no meio da batalha, uma batalha travada. Não é contra a carne, é contra ossos e potestades. E o Senhor Jesus Cristo vem e fica do nosso lado, aleluia, nos ajudando o tempo inteiro. Mas em meio à batalha, o homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava batido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E esse segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie meus ombros, não solta, nós vamos lutar. e junto contigo no meio da batalha, o Senhor Jesus Cristo te pega e te ajuda. Muitas das vezes olhamos e achamos que Ele não está presente, mas Ele está nos carregando no colo, está nos dando a força que nós precisamos. Se apoie meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, né? Deus é santo, Deus é fiel. Lindo louvor em nome de Jesus. Irmãos, momento importante também de adoração. Adorar o Senhor com as nossas ofertas. Você que é dizimista, você que é contribuinte, que é missionário, tem a oportunidade nessa noite de estar abençoando a obra do Senhor. Já como a Dilson vai estar louvando, e você pode adorar o Senhor com as suas ofertas. Talvez você não dá um pulo, que é o pastor, um glória lá em cima, mas tem a oportunidade de adorar o Senhor com as suas ofertas nesse momento, em nome de Jesus. Oferte com alegria, já como a Dilson louvando, logo mais uma linda e gloriosa palavra dos céus aos nossos corações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Ele é digno de honra e glória.
quem aplaude o teu momento, raramente aplaude sua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento. Se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. Apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. Olha aí, Jesus. O momento é o que importa. Aleluia, Deus. Sua história poucos se interessam em saber. Mas Deus se viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu, ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, indo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, caro e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a sua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? Que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é que importa. A história pouco se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu, ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, indo e Deus escrevendo, levantando e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo.
momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a sua história. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a sua história. Aleluia, né? Só Deus Ele conhece o que passamos quando ninguém vê. Né? Aleluia, quando ninguém ajuda, quando ninguém se preocupa, Ele se preocupa em nome de Jesus. Coloque de pé para a bondade. O presbítero Montoro, segundo dirigente, estará nesse momento orando pela palavra. Curva a sua fonte, que estenda a sua mão para cá, ore juntamente com o pastor Antônio. Aleluia. Só o povo de Deus com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E ouvimos palavras, louvores, coisas que alegrou nosso coração. Aleluia. E o Deus que faz promessa, o Deus que escreve história, está neste lugar, né? Escreveu a história de cada um de nós. E fez promessa e cumpre-nos, né? O Senhor faz promessa e cumpre no tempo dele, no tempo certinho, né? Só ter paciência. Vamos clamar pela vida do irmão Lucas, o qual vai transmitir a palavra ao nosso coração nesse momento. Deus de bondade e maravilha, muito obrigado, Jesus, por esse momento oportuno e único. Deus, o qual o Senhor concede a cada um de nós estar neste lugar, Senhor, nessa casa de oração. Deus, para ouvir a tua palavra, Deus, te adorar, te glorificar, te bendizer. Deus, sabemos que o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Deus, ao vivo do amor, tantas coisas, aleluia, que levou o nosso coração neste lugar. Deus, agora estou clamando, Senhor, pela vida do teu filho, teu servo, Deus, o qual vai transmitir a tua palavra. Deus, nós cremos, confiamos, Senhor, na tua grandeza. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Peço para que os irmãos abram vossas Bíblias, as cartas, aleluia, aos Filipenses. Olha isso. Aleluia. A qual o apóstolo Paulo escreve, aleluia. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 25. Aleluia. Já agradecendo, aleluia, a oportunidade, aleluia, que foi me concedido, aleluia, porque é um privilégio, né, irmãos, falar do nosso Senhor Jesus, falar da obra, falar, aleluia, aquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos, porque a gente louva, mas a gente pouco agradece. A gente, aleluia, não agradece muitas vezes pela água que a gente bebe, pela comida que a gente bebe. Agradecemos por coisas grandes, se esquecemos das coisas pequenas. Aleluia. E já agradecendo, aleluia, essa oportunidade ao pastor, aleluia, e todos os obreiros. Amém, irmãos? Todos acharam? Filipenses, capítulo de número 2, versículo 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender às necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque isso logo o enviarei, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e com honra, honre homem como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Só ter, irmãos, aleluia,
Antes dos irmãos colocar, aleluia, se assentar, irmãos, peço para que você coloque, aleluia, a sua mão em seu coração, aleluia. Já sabemos que foi orado, aleluia. Mas eu sempre gosto de fazer essa oração, irmãos, porque eu acredito, irmãos, que a palavra ela não é minha, mas a palavra é do Senhor, aleluia. E antes de qualquer coisa, irmãos, a gente tem que abrir o nosso coração e o nosso entendimento, irmãos. Porque não adianta a gente sair blasfemando pela porta, aleluia, por essas portas, irmãos, sendo que a gente que não abriu o nosso coração. Então repitam comigo: Senhor Deus, abre, Pai, o nosso entendimento nesta noite, para que possamos sair daqui compreendendo a Sua palavra. Que essa palavra possa produzir mais frutos, Senhor Jesus. Essa palavra possa produzir mais frutos. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar. Irmãos, ontem à tarde, eu fiz uma oração antes de eu vir para encontro aqui, irmãos. Antes de vir para o círculo de oração dos homens, eu fiz uma oração ao Senhor. E naquela oração que eu fiz, Deus falou de uma forma muito forte no meu coração. Deus me falou naquela oração que a gente está perdendo a essência de crente, aleluia. A gente estamos perdendo, aleluia. O mundo, ele está ganhando da igreja. A gente percebe, aleluia, que o mundo ele começou a entrar dentro da igreja forte. E a gente está se entregando às coisas do mundo, irmãos. A gente está deixando de ser os crentes chatos que a gente éramos. Hoje em dia, a gente está deixando muitas coisas nos influenciar, irmãos. É por isso que a gente não vê tantos milagres acontecer na igreja. É por isso que a gente não vê tanto o agir de Deus. Deus age sim, irmãos. Deus continua agindo. Ainda existem pessoas ainda que buscam a presença de Deus. Mas cada dia a mais a gente vai se percebendo que está se tornando poucos, irmãos. Está se tornando poucas as pessoas que pregam sobre o pecado. Está se tornando poucas as pessoas que falam sobre a volta de Jesus. As pessoas hoje em dia, elas se esqueceram do qual é o propósito da igreja. A gente observa que as pessoas só vêm para receber. A gente só vem para pedir mais milagres. Mas se a gente for observar pela igreja primitiva, eles na igreja primitiva eles não iam pedir milagre. Alguns iam, mas há muitos, eles iam para adorar a Deus de verdade, irmãos. Eles não se importavam, aleluia, com riqueza. Eles não se importavam se, aleluia, o preço que eles tinham que pagar, irmãos. Eles simplesmente iam porque eles recebiam a gratidão de Deus. Porque eles reconheciam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e os nossos pecados, irmãos. A gente está se esquecendo disso, irmãos. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Na hora da oferta, irmãos, a gente observa que eles não ficavam falando assim: eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Mas antes eles vendiam seus próprios bens para ofertar, para que ninguém passasse necessidade. E a gente está se esquecendo desse algo, que a gente é uma família. E quando a gente tem uma família, a gente não quer que essa família pereça. E a gente vê isso um exemplo através desse homem, Epafrodito, um homem de fé, irmãos. Um homem que foi elogiado pelo apóstolo Paulo. Não é qualquer um que o apóstolo Paulo elogiava. Esse homem, o apóstolo Paulo fala bem dele. Fala que homem igual a este, um homem de honra igual a este, não se acha fácil. E hoje eu pergunto para a igreja: será que é fácil achar um homem de Deus hoje em dia? Será que é tão fácil achar pessoas que oram, pessoas que jejuam? A gente sai daqui muitas vezes, eu já, por diversas vezes, irmãos, saí da igreja reclamando, irmãos. Me lembro que eu muitas vezes saí da igreja falando assim: Deus não falou comigo.
Deus não falou comigo. Fiquei muitas vezes falando que Deus não tinha falado comigo. Até que veio uma irmã. Me lembro que eu estava na porta da igreja. E a irmã chegou perto de mim e falou assim: Deus não tem se agradado do que você tem falado. Saindo pela porta da fora, falando que Deus não falou contigo. Mas todos os dias que você veio, a palavra foi pregada. Todos os dias alguém falou de Jesus. E como que Deus não falou contigo? Deus fala contigo todos os dias. Você que não dá ouvido para Deus. É você que não tem dado ouvido para a mensagem dele. Às vezes a gente vem esperando uma revelação de Deus. Às vezes a gente vem esperando que um grande avivamento aconteça. Sendo que o avivamento acontece quando a gente ouve a palavra de Deus e glorifica a Deus pela palavra que é pregada. Talvez a palavra ela não amassageie o teu ego. Talvez Deus chegue para você e não fale que Deus vai te abençoar. Mas antes você vai ter que pagar um preço. Porque tudo tem um preço a ser pago, irmão. Não é porque Deus morreu na cruz do Calvário que a partir de hoje vai ser bênção, um milagre, irmãos. A gente se esquece disso, irmãos. Eu estava lendo sobre Mateus 24, sobre Marcos 13 e sobre Lucas 18, irmãos, que fala sobre os fins dos tempos. E chegou esse tempo, irmãos. Chegou o princípio de dores. A igreja a qual eu congregava, irmãos, o pastor um dia me falou assim: com essa pandemia eu pensei que os crentes iam vir para a igreja, mas os crentes não vieram. Antes eles se afastaram da igreja. Olha isso. Quando é um tempo de buscar a Deus, irmãos, a gente não busca. A gente coloca obstáculos na frente da palavra de Deus. A gente coloca obstáculos na frente do Senhor Jesus. A gente coloca Jesus como se fosse um objeto que a gente pega e guarda no bolso. E só pega quando a gente vai usar. Eu tenho mais estresse. Irmãos, a gente tem que ser homens valentes, irmãos. Porque Deus escolheu uma geração, não uma geração covarde, mas uma geração para confrontar, irmãos. A gente se esqueceu disso, irmãos, que a gente é a igreja do Senhor, que a gente foi escolhido para confrontar o mundo e não para aceitar o mundo. Porque o próprio Jesus falou que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Porque o mundo é inimigo de Deus, aleluia. E todo aquele que ama o mundo também se faz inimigo de Deus. A gente se esquece disso, irmãos. A gente se esquece que Deus ele não faz parte do mundo. A gente se esquece que o que o próprio Jesus falou, que vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo, vocês estão lá de cima. O apóstolo Paulo vem falando, aleluia, que aquele que é de cima pensa nas coisas que são de cima, mas aquele que são de baixo pensa nas coisas que são de baixo. Então, irmão, se você é de cima, você pensa nas coisas de cima. Você não murmura, irmão. Você não reclama se algo não está bem na sua vida. Mas você crê, irmãos, que tudo vai dar certo. Você crê que isso é uma passagem. Você acredita que Deus vai te arrebatar, irmãos. Porque muitos crentes não sabem nem se são salvos ou se não são salvos, irmãos. Então, por que vir à igreja se você não acredita na tua própria salvação? Você não crê que Jesus Cristo morreu para perdão dos seus pecados? Porque a nossa maior luta não é tanto pelos pecados, irmãos. Sim, faz parte, irmãos, a gente se arrepender das nossas iniquidades, irmãos. Tudo isso faz parte. Mas a nossa maior luta é viver o Evangelho. É viver para Cristo. A nossa maior luta não está tanto em não pecar, mas em viver o Evangelho. A gente se foca tanto em uma coisa e se esquece em outra. A gente está tão focado, às vezes, em coisas mínimas, que a gente se esquece que a gente tem que viver o Evangelho. Irmãos, eu acredito que o Evangelho foi misericórdia de Deus. Eu coloquei isso no meu coração, que o Evangelho só é misericórdia de Deus, irmãos. Porque o Evangelho é algo para a gente se ocupar com Deus. Porque algo é um propósito. Porque nós, seres humanos, a gente vive por um propósito. Se não existisse o Evangelho, talvez a gente nem perseverasse na presença de Deus. Olha, já quanto tempo já que Jesus Cristo foi crucificado e foi ressuscitado. E quantas pessoas já se afastaram de Deus mesmo tendo o Evangelho. Imagina se não existisse o Evangelho.
Imagine se a gente não tivesse um propósito, que é a palavra de Deus, de seguir. Irmãos, aleluia. Antigamente, irmãos, eu queria só ser aquele pregador avivado, irmãos. Mas Deus colocou outra coisa em meu coração. Que antes de você ser um homem avivado, você tem que saber ensinar a palavra de Deus. Porque não adianta a gente pular e não sair daqui sem entender nada. Não adianta a gente pular, irmão, se a gente não entende nada. Porque o apóstolo Paulo, que o nosso culto tem que ser racional. Nosso culto tem que ser em verdade. Até o próprio Jesus Cristo falou que a gente tem que adorar em verdade primeiro e depois em espírito. Porque depois que você sabe o que você está fazendo, aí no espírito acontece naturalmente. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe como deve ser adorado. Irmãos, eu sinto a gente vê a necessidade, irmãos, de existir mais homens de Deus, mais pessoas de Deus pregando o Evangelho. Algumas pessoas falam assim, eu fui chamado só para louvar. Não, irmãos, porque até o louvor é uma pregação cantada. Quando você está louvando, você está pregando automaticamente. Se você pegar pela Bíblia, irmãos, os louvores eram todos engrandecendo o nome de Deus. Irmãos, eu vejo hoje em dia falarem sobre... Agora eu me esqueci uma palavra em inglês, aleluia. Worship. Irmãos, às vezes a gente pensa que Deus precisa tanto de adoração, irmãos. Mas a nossa maior adoração é viver o Evangelho. Não adianta a gente cantar hinos com letras magníficas se a gente não vive o Evangelho. Porque o nosso louvor se torna vazio. Porque Deus não recebe o nosso louvor quando a gente tem uma vida desconcertada, irmãos. Não falo isso, irmãos, para chicotar a igreja, irmãos. Eu falo isso para mim mesmo, irmãos. Porque eu preciso adorar o Pai em espírito e em verdade, irmãos. Eu preciso, antes de querer cantar, eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso ser crente de verdade. Irmãos, eu pego muito uma passagem que Jesus mesmo falou, que fala lá em Lucas 18. Por acaso, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura ele achará fé na terra? Irmãos, é uma pergunta bem interessante, né, irmãos? A gente acha que a gente está no auge do Evangelho. A gente vê que o conhecimento cresceu, irmãos. Realmente o conhecimento sobre a palavra de Deus cresceu, irmãos. Mas infelizmente cresceu o conhecimento da humanidade sobre a palavra de Deus, mas diminuiu o crente. Porque as pessoas se apegaram tanto no conhecimento humano que se esqueceram da graça. É necessário crescer na graça, mas é necessário crescer no conhecimento, mas também é na graça, irmãos. Eu vi as histórias sobre muitos pregadores antigos. Os pregadores antigos, eles oravam 12 horas, oravam 8 horas, irmãos. E quanto tempo a gente ora? A gente só está sendo fruto das orações passadas. E o futuro, e os nossos filhos, eu ainda não tenho filho, mas eu acredito que um dia eu vou ter, irmãos. E um dia, irmãos, qual que é a base que a gente está dando para a nova juventude? Qual que é a base que a gente está dando? Irmãos, eu aceitei Jesus agora, faz 6 anos que eu aceitei Jesus. Mas eu acredito, irmãos, que eu sou fruto das orações passadas. Eu só estou aqui, irmãos, porque alguém orou lá atrás, pela igreja. Alguém orou, Senhor Jesus, salva almas, Senhor Deus. Salva almas, eu sei que tem almas angustiadas. Quantas pessoas você conversa durante o dia? Quantas pessoas você vê durante o dia? Quantas pessoas eu já peguei e vi falando? Quantos crentes, irmãos, que a gente vê falando assim, ó, que de lá não adianta. E você adiantava alguma coisa? Olha aí. Você merecia alguma coisa? Você merecia estar na presença de Deus? A gente vê, irmãos, que há muita hipocrisia hoje na igreja, irmãos. Só queremos receber, irmãos, e não queria dar.
A gente precisa dar para depois receber, irmãos. Lembra que você também precisou que alguém orasse por você. Lembra que você também precisou que alguém te ensinasse a palavra de Deus. Lembra que um dia você também estava no mundo, você também estava angustiado. Ah, irmão, mas eu sempre me criei no mundo evangélico. Eu nasci no berço cristão, aleluia. Mas o teu pai pregou para você a vida inteira. O teu irmão pregou para você a vida inteira. A vida inteira você estava na casa do Senhor. Crentes, irmãos, a gente tem que ser mais crentes, irmão. Eu sempre digo isso, que eu tenho que ser mais crente. Porque se eu não for mais crente, irmãos, eu não vou impactar mais ninguém. Porque a gente precisa ser aprovado. Se a gente quer ser fiel, a gente tem que ser aprovado, irmãos. Porque ministério aprovado não é fácil de ter, irmãos. Ministério aprovado é uma coisa difícil de se conseguir. Aleluia. Porque você tem que pagar o preço. Você tem que ser odiado por muitas pessoas. Você tem que sofrer muita calúnia. Você tem que ser desacreditado por muita gente. Para você ser aprovado por Deus. Porque como que você vai pregar que Jesus salva se você nunca precisa ser salvo? Como que você vai pregar, aleluia, que você precisava de uma cura, que você nunca ficou doente? Todas as coisas que a gente passa, irmãos, tinham um propósito de Deus. É verdade. Todas as coisas que a gente passa têm um propósito, tem um objetivo, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus falou que tudo há um propósito debaixo dos céus. A Bíblia me garante isso, irmão. Que ser crente não é fácil. É fácil a gente falar que crê, mas crer realmente é difícil, irmão. Não é tão fácil como a gente pensa. Não é fácil você adorar quando tudo está mal. Até mesmo quando tudo está bem, irmãos. Não sei se vocês perceberam, mas é mais fácil ainda você adorar na tribulação do que na felicidade. Porque a gente se esquece de orar quando está feliz. A gente se esquece de agradecer a Deus quando está feliz de verdade. A gente fala que agradece, mas a gente não agradece verdadeiramente. Sabia? Por isso que Salomão falou que é mais fácil ir num velório do que numa festa. Porque quando a gente está em festa, a gente não aprende nada. A gente não aprende nada numa festa. A gente só aprende quando a gente está na tribulação. A gente só aprende quando a gente está na angústia. Quando a gente está se prostrado diante de Deus. Que é quando a gente vê o poder de Deus na nossa vida. Aleluia. A gente se esqueceu, irmãos. A gente se esqueceu do Deus que a gente está servindo, irmãos. O irmão falou uma palavra que eu achei muito interessante. Imagine se Deus abrisse o céu e derramasse tudo sobre o homem. Irmãos, imagine, irmãos, lá em Isaías 64, irmãos. Imagine se Deus pegasse tudo, irmãos. Se Ele nos mostrasse o quanto Ele é poderoso, irmãos. Será que a gente suportaria? Me lembro, irmãos, me lembro do povo de Israel, irmãos, falando que Deus tinha uma panelinha. Eu gosto muito de falar sobre isso, irmãos. Que não é qualquer um para ouvir a voz de Deus. Eles falaram que Deus só falava com Moisés. Deus só fala com você. Então Deus fala assim, então, já que eles falam que eu só falo contigo, então eu vou falar com eles. Mas quando Deus resolve falar com o povo, o povo não quer ouvir Deus falar com ele. Porque quando Deus abre a boca, terremotos começam a aparecer, raios começam a aparecer, trovões começam a aparecer. Porque a terra não suporta quando Deus fala. A terra não consegue suportar quando Deus fala. E olha o privilégio, irmãos. Deus resolveu falar contigo.
Se você tem suportado até aqui, irmão. Você tem suportado até aqui, irmão. Não é hora de você parar, irmãos. A palavra que eu tenho, irmãos, é que a gente tem que voltar, irmãos, a ser homens de honra. A gente tem que voltar a ser crente de verdade, irmãos. A gente tem que voltar às raízes antigas, irmãos. A gente tem que voltar a ser mais crente. A gente não pode ser derrotado pelo mundo. A gente não pode deixar o mundanismo andar na igreja. A gente tem que ir em confronto com o mundo, irmãos. A gente não pode deixar as doutrinas demoníacas entrar na igreja, irmão. Porque o nosso propósito é defender o Evangelho. A gente não tem propósito de defender Deus, porque Deus não precisa de ninguém que defenda. Deus não precisa que ninguém defenda Ele. Mas a gente tem a obrigação de defender o Evangelho. A gente tem a obrigação de defender aquilo que Deus deixou pra gente, porque foi um preço muito alto, irmão, pra gente deixar morrer. É verdade. Foi um preço muito alto demais, irmão. Eu vejo muitas pessoas falar mal de pastor, irmão. Eu vejo muitas pessoas falar mal de obreiros que estão aqui, irmãos. Que estão aqui, irmão. Mas como o irmão cantou, irmão, ninguém sabe o preço que eles pagaram para estar onde eles estão. Ninguém sabe quantas lágrimas tiveram que passar para estar aqui, irmão. Muitas pessoas não querem pagar o preço para estar aqui em cima e criticam quem está aqui em cima. Quem está indo de encontro com o mundo, irmãos, para confrontar, irmãos. De quem teve a coragem de revestir da armadura de Deus para ir de encontro na guerra, irmãos. Muitas pessoas preferem ficar do outro lado da muralha, aonde se sente seguro. Mas Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para você ficar protegido atrás da muralha. Mas Deus te chamou para ser um guerreiro de frente. Deus te chamou para ser um soldado valente. Deus te escolheu para você ir de encontro com o mundo lá fora e falar que aquilo é pecado. Que Deus, aleluia, não se agrada daquilo. Que Deus, aleluia, morreu na cruz do Calvário para perdoar aquelas pessoas que estão lá fora. Deus te escolheu, aleluia, para você ser porta-voz dele. Então não se acovarde, irmão. Não se acovarde de pregar o Evangelho. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de ser quem você é, irmãos, na presença de Deus. Aleluia. Porque não foi em vão que Deus te salvou. E lembra, irmãos, que antes de tudo, irmãos, você era o seu maior inimigo. Igual eu era o meu maior inimigo. Eu era a pessoa que mais me fazia mal, a mim mesmo. Porque quem escolheu errado era eu mesmo. E você também escolheu errado muitas vezes. Mas muitas vezes Deus te perdoou. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. O tempo está se acabando, irmãos. E eu, aleluia, peço para que a amada igreja se coloque de pé, aleluia. Se essa palavra falou contigo nesta noite, você acha que você merece mais coragem? Você acha que você precisa de mais revestimento de Deus, aleluia? Vou pedir para o pastor, aleluia, e para os irmãos aqui estarem orando, aleluia, para quem quiser vir aqui à frente, aleluia. Enquanto eu vou estar orando aqui em cima, o pastor vai estar orando ali embaixo, aleluia. E enchendo a igreja de poder, aleluia. Distribuindo os dons espirituais que a gente vê, aleluia. Que quase não se vê mais a manifestação de Deus na igreja. E se você precisa, aleluia, de mais revestimento, irmão, vem à frente, irmão. Porque foi cantado um louvor, aleluia. Foi cantado um louvor aqui muito impactante, irmão. Foi cantado. E se hoje chegar o dia de você ser levado aos céus? E se hoje foi o dia da vida e da morte, irmão, na sua vida? E se hoje Jesus te chamar, irmão, você está preparado? Se você não está preparado, irmão, agora é a hora, irmão. Irmão, amém, irmão? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite, meu Pai,
Senhor Jesus, para ser revestido, Senhor Jesus, da sua presença, Senhor Jesus. Viemos, Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai, porque reconhecemos, meu Pai, que sem a tua presença, meu Pai, não somos nada, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus. Sim, meu Pai, venha, Senhor Jesus, a transformar, meu Pai, a tua igreja nesta noite, meu Pai. Venha, Senhor Jesus. Sim, meu Pai, a encher, meu Pai, a tua igreja de poder, meu Pai. Para que a tua igreja, meu Pai, possa, Senhor Jesus, e que encontre com o mundo, meu Pai. Para que o Senhor Jesus, o Evangelho, meu Pai, seja proclamado, meu Pai, aos quatro cantos da terra, Senhor Jesus. Sim, meu Deus da glória, Senhor Jesus. Venha, Senhor Deus, a derramar, meu Pai, da sua glória, Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai. Sobre o teu povo, meu Pai, que aqui está, Senhor Jesus. Hoje, meu Pai, aleluia, Senhor Jesus. É um dia, meu Pai, especial, Senhor Jesus. Que hoje, meu Pai, o Senhor, meu Pai, tem um encontro, meu Pai, com muitas pessoas, Senhor Jesus. Talvez, meu Pai, alguém, meu Pai, está pensando em desistir no meio da caminhada, meu Pai. Mas é hoje, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, restaura o seu coração, meu Pai. É hoje, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, coloca fé, meu Pai, no coração, meu Pai, de seus servos, Senhor Jesus. É, Senhor, meu Deus. Sim, meu Pai, age, meu Pai, nesse povo, Senhor Jesus. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo pela palavra do auxiliar irmão Lucas, palavra do céu, em nome de Jesus. Oramos, Pai. Obrigado, Senhor, por nós ouvir a Tua palavra, a Tua manifestação de glória. Pai, eu acredito que a Tua igreja nesse momento, Senhor, aleluia, possa ser impactada. Que a Tua igreja, Senhor, possa fazer, ó Deus, um voto para contigo. Vai de encontro a cada coração, a cada família, Jesus, que aqui está. Deus, vai de encontro, sim, ó Pai, aleluia, a cada coração aflito. Deus, se houver pessoas, ó Pai, que, ó Deus, como foi louvado, como foi pregado, Senhor, parado no meio da caminhada. Se houver pessoas, ó Pai, que por algum momento, ó Senhor, pensaram em estar sozinhas, eu acredito, Senhor, que nesse momento Teu Espírito Santo tocará no coração agora. E com o toque do Espírito Santo, ó Pai, se sentirá amada, se sentirá assim, ó Pai, importante diante da Tua presença. Vai de encontro agora, Jesus, nesse coração, ó Pai. Ó Senhor, que palavras machucaram esse coração, ó Pai, que estava pensando em parar. Esse coração, ó Pai, que estava em depressão, em angústia. Ó Senhor, que o mundo olhava e não entendia. Deus, que até parecia que tinha um sorriso no rosto, mas por dentro estava
estava quebrado, estava triste, e nessa noite veio pedir a resposta dos céus. E vai te encontrar agora, Jesus. Vai te encontrar agora, Senhor. Quebra todo mal. Desfaz sim palavras contrárias, Senhor, nessa noite. Quebra a maldição. Quebra sim, ó Pai, obra de macumbaria. Quebra sim, ó Pai, a enfermidade dos infernos que foi lançado por boca felina. Em nome de Jesus, ó Pai, seja curado agora. Por a paz, sério, decana lavaçu, porque viemos agradecer, mas sabemos que na palavra de agradecimento o Senhor nos cura e nos restaura, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, antes de dar a bênção pastoral, amanhã vamos ter 2 lições bíblicas. 2 lições. Temos uma atrasada, porque quinta-feira passada teve um culto setorial. E a gente amanhã venha na escola bíblica, venha aprender. Amanhã é um culto de ensino, é um culto de ensinamento. Se você tiver a oportunidade de aprender mais da Bíblia, isso é muito importante. Dali, Diácono Adilson será nosso professor amanhã. Então a bênção do Senhor. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, somos todos. Por um pleno avivamento. Essa mão para frente, sim, sinal de receber que o amor de Deus, as forças consolações do Espírito Santo, que a graça, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com toda a igreja. E a igreja diz amém. Não saia sem estar o prazer dos irmãos. Estamos despedidos. Tenha uma ótima semana na presença de Deus.